Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma forma de vocês colocarem a assinatura na aplicação de vocês, trazerem essa assinatura dentro de um arquivo PDF e também enviar um arquivo, enviar um e-mail, né, uma notificação ali a partir dessa movimentação. Essa operação a gente vai fazer no aplicativo que a gente está desenvolvendo dentro do curso da Udemy, né, que a gente mostrou passo a passo para chegar onde que a gente está, e a partir dali eu vou mostrar para vocês aqui também como que vocês vão fazer essa operação, né, de inclusão da assinatura e movimentação dela. Não se esqueçam, deixa o curtir aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos, né, cada vez mais aqui para vocês. Dá uma passadinha lá na nossa área de membros, conheça lá a nossa área de membros que a gente disponibiliza gratuitamente ali com algumas ações, informações de automações, templates que vocês podem adquirir. A gente vai trazer mais melhorias ali dentro dessa área. Hoje, realmente com a demanda que a gente vem atendendo, né, com o canal do YouTube, entre responder inscrito aqui e ali, a gente acaba faltando realmente um pouquinho nesses pontos, mas é coisa que a gente vai trazer de melhoria para vocês gradativamente. Beleza? Sugestões a gente está aceitando também aqui nos comentários ou lá na área de membros. A gente tem uma área de fórum, né, onde vocês podem comentar, tirar suas dúvidas, que a gente está sempre atento ali respondendo. E esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito, né, que trouxe aqui essa sugestão a partir de vídeos, né, que a gente publicou. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, então para esse vídeo eu vou trazer aqui dentro do Gestão de Inventário, um aplicativo que a gente montou e vem montando lá no curso da Udemy, né, para orientar na utilização ali do AppSheet, né, nas principais operações, desse básico para desenvolver, né, uma aplicação. Então, dentro desse aplicativo a gente tem uma tabela chamada Movimento, e dentro dessa tabela Movimento eu vou incluir uma coluna chamada Assinatura, para que aconteça essa assinatura e eu crie algum tipo de documento, né, tenha essa informação dentro do meu documento. Então eu vou abrir aqui o banco de dados, vou vir na Movimento, dentro da Movimento eu vou inserir a coluna Assinatura, e a gente vai regerar a nossa tabela aqui no AppSheet. Então Movimento, regera o esquema. E assim a gente vai ter aqui a assinatura. Utilizo o tipo de coluna Signature, tá? Tá um pouquinho mais para baixo. E a gente vai aqui no movimento incluir essa informação. Então eu não vou deixar visível nesse momento da movimentação do formulário. Eu vou deixar visível quando... Vamos abrir aqui um novo. Cliente, teste, assinatura. Vou colocar aqui como venda e já vou colocar aqui alguns produtos. Quantidade 1. Ok, salvo. Beleza. Nesse momento que eu criei, então na visualização aqui, eu vou deixar a assinatura aberto para colocar essa informação. Então eu vou editar essa view de detalhe e eu vou colocar aqui como Quick Edit a assinatura para ela ser editável nesse momento do orçamento. Incluo a assinatura como uma coluna. Vou colocar ela um pouquinho mais para cima, aqui acima do status, por exemplo. Deixo a assinatura. Vocês podem diferenciar e colocar o local, ou deixar abaixo dos produtos ali mesmo, relação de produtos. Tá? Vou colocar aqui embaixo, beleza. E aí eu posso até criar algum tipo de movimentação, que eu valide algum campo, ou que aconteça uma ação só se esse documento estiver assinado, né? Por exemplo, vamos supor aqui, na minha situação, que eu tenho as vendas e essa venda está em aberto. Eu só vou conseguir finalizar se a minha assinatura estiver preenchida. Então eu venho aqui na minha ação, que eu defini aqui para atualizar esse status para finalizado, e vou colocar uma condição,
Então, nessa condição, ela está para que o status seja igual a aberto. E aí eu vou colocar duas condições, então. Status igual a aberto e olhar se a assinatura está preenchida. Então, eu vou utilizar o end status igual a aberto, vírgula, is not blank, a coluna assinatura. E aí ele vai verificar o status e se não está em branco a assinatura. A gente usa o end para fazer essa junção, né, de duas condições nesse momento de verificação. Então, salvo. Ok, ele já não aparece mais o botão porque a minha assinatura não está preenchida. Eu vou salvar. A partir do momento que eu vier aqui na venda e assinar, então eu vou assinar esse documento. Olha, fiz a assinatura, ele apareceu a minha função finalizada. Beleza, vou finalizar esse pedido. Finalizado. E aí dá para colocar uma condição para ser editável a assinatura só se estiver aberto. Vamos fazer isso? Edito. Ó, vim aqui embaixo na assinatura, editei. E aí eu vou vir aqui em update, editável, somente se o status for igual ao aberto. Ok. Aí ele não fica mais editável, só aparece a imagem da assinatura. Beleza? Dessa forma vocês conseguem colocar assinatura dentro da aplicação de vocês. É um processo até que tranquilo. E aí a gente vai aproveitar essa assinatura e trazer dentro do nosso documento PDF, né, dessa venda. Então o PDF ele é gerado pela automação. Aqui dentro de automações a gente tem a geração do PDF. Vou pegar aqui a geração do movimento. Então criar PDF, eu vou ter o template para visualizar. E aqui a gente já tem um modelo de emissão, né, desse relatório. Mas aí vamos supor que aqui no final eu queira trazer mais essa informação da assinatura. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, isso aqui é uma dica que eu vou dar para vocês no final. Só quem ficar até o final vai pegar. Então aqui eu vou utilizar duas setinhas, abre colchete, assinatura, fecha colchete, coloca as setinhas. Então vou deixar aqui como central e vou aumentar um pouquinho. Posso até colocar dentro de uma, por exemplo, de uma tabela. Vamos supor que vocês queiram trazer informação, assinatura responsável. E aí dá para deixar em negrito. É só para trazer um pouquinho mais de personalização aqui dentro desse PDF. A gente mostra pouca personalização aqui. Deixar aqui 3 pontos, por exemplo. Beleza? E a fórmula que a gente criou, a gente vai colocar aqui dentro da assinatura. Então, eu faço a mesma forma. Assinatura. Beleza? Vamos gerar ele agora. Vamos voltar aqui. Movimento. Venda. Teste da assinatura. É onde que eu tenho meu documento assinado. E eu vou gerar esse PDF. Eu espero que essas batidas não estejam saindo na gravação, mas se sair, desconsidero, tá? Então gerou aqui o PDF, vou abrir ele. Ah, tá. Aqui ele não gerou porque ele está gerando quando a gente finaliza. Então vamos voltar aqui.
Vou gerar mais uma movimentação. Cliente, eu poderia só mudar o status ali para a gente fazer esse, mas eu vou lançar novamente. Então coloca aqui uma nova camisa. Beleza. Essa tá sem valor, por isso que não carregou. Inserir, salvo, venda em aberto. Aqui. E eu não consigo finalizar porque não está assinado. Aí eu assinei. Como a gente já ajustou o PDF, agora ele vai gerar com essa assinatura. Então é que a ação ela acontece quando eu finalizar o documento. Então ele gera o arquivo, ele vai aparecer aqui no momento que eu finalizar. Arquivo PDF gerado, abro esse arquivo e eu tenho a minha assinatura aqui do responsável no documento. Então dessa forma vocês também inserem a assinatura dentro de um documento, né, que foi criado, e vocês podem aproveitar também esse documento para o envio de e-mail. Né? Então, dentro da automação, a gente vai criar aqui uma notificação de e-mail. Então, eu crio aqui o rename, e-mail orçamento, e-mail movimento. Aí eu configuro o novo evento. O novo evento vai chamar e-mail movimento. Vou deixar ele para quando eu adicionar também, ele já enviar uma notificação automaticamente. Não, vou deixar o update finalizado. Quando eu finalizar, ele envia a notificação. Então, o status igual ao finalizado. Aqui é movimento. E aí vocês podem até criar uma outra forma para ele não ficar enviando esse e-mail a toda atualização. Por exemplo, já enviou uma vez, não enviar novamente. Então, eu vou criar aqui dentro da movimento uma notificação. Essa notificação a gente vai utilizar ali para ele travar esse envio e só acontecer quando a gente startar, né, esse envio do PDF. Então aqui eu vou utilizar também o end notificação igual a beleza? Vamos voltar aqui no movimento, regerar essa tabela. Notificação vocês não precisam nem exibir, tá? Vai ser uma coluna ali de uso interno. Então eu vou colocar aqui number, vou tirar o show e vou deixar ela como Intel Vale 0. Beleza? E aí a nossa automação vai verificar se a notificação é igual a 1 ou o status igual a finalizado. Adiciono uma step. Essa step ela vai ser notificação sem o e-mail. E aqui eu vou colocar para enviar para o e-mail do cliente, por exemplo. Tá? Salvo. Aí dá para a gente colocar algumas personalizações aqui. Então vamos supor que eu vou colocar movimento, nova movimentação. E eu vou pegar um emoji. Peraí. Então vou colocar aqui, nova movimentação, traço. Aí eu coloco como cliente, ponto, nome. Beleza. Definir o título. Bom, foi duas barrinhas aqui. Definir o título aqui do meu e-mail, que é a forma que vai chegar esse encaminhamento do e-mail. E eu posso definir também uma formatação aqui de cor, tá, para esse e-mail. Vamos colocar, por exemplo, assim.
Aí vocês podem copiar aí também, colocar emoji, mas descrição, data, hora, tipo de movimento, status. O cliente, ele vai aparecer como código se tiver como cliente, então toda a tabela referenciada ele tem que ter o ponto informação que vocês queiram que apareça. PDF eu não quero trazer. A assinatura ele não mostra nesse momento, tá? Ele não mostra aqui como uma imagem, a gente tem que trazer ela de outra forma. Total da venda, arquivo PDF, a gente também não traz. E aí eu vou deixar o celular aqui. Posso colocar um corpo de e-mail, tá? Segue a movimentação visualizada. Beleza? Salvo. E a gente vai descer um pouquinho aqui embaixo. Vocês podem criar um corpo de e-mail assim como arquivo PDF também, caso não queira utilizar dessa forma. Outros parâmetros, a gente tem um nome que vai aparecer da pessoa, então eu vou colocar aqui como aba X. Beleza? E a gente vai atachar a imagem. Então aqui embaixo vocês têm como atachar um arquivo PDF, não vou abordar isso nesse momento, mas vocês conseguem atachar uma imagem. Essa imagem ela vai ser a assinatura. Salvo. Beleza, eu tenho minha automação que verifica ali o número da notificação, se o meu status ele está igual finalizado, e aí eu preciso criar uma ação dentro da minha tabela movimento, que ela vai chamar enviar notificação. Nela a gente vai ter a notificação igual a 1 e deixar ela como proveniente. Então, quando a gente abrir o orçamento, abrir a movimentação, eu vou ter essa ação. Vou deixar aqui como primária essa ação para acontecer e o display. A gente vai colocar notification aqui, um sininho, por exemplo. Ou vocês podem colocar um ícone de e-mail. E a condição vai ser que o status seja igual a finalizado. Beleza? Posso colocar uma confirmação de mensagem. Deseja. Vou colocar como como. Deseja enviar a notificação para o cliente. Aí a gente coloca assim. E cliente com nome e ponto de interrogação. Tá? A gente coloca esse tipo de fórmula para escrever essa confirmação de mensagem. Salva. E aí a gente vai enviar a notificação. Deixa eu ver se o meu cliente está com o meu e-mail. Abate de clientes. Diretoria. Perfeito. O link na movimentação. Teste. Foi isso que a gente fez. Está assinado, ok. Enviar a notificação. Ó, vocês podem reparar que saiu aqui, ó. Cliente Matheus. Aí dessa forma ele vai enviar então para o meu e-mail, recebendo ali a assinatura em anexo e também o corpo de e-mail. Essas operações, especificamente né, da assinatura, elas são dentro da operação paga ali do AppSheet. Então, da forma que a gente tem o aplicativo aqui de gestão de inventário, ele não tem essa operação, mas mostrando, né, exemplificando para vocês, dentro do meu e-mail vai chegar dessa forma, como esse da marcenaria, que eu tenho de manutenção ou de contrato, por exemplo, de contrato, ele vem as informações do corpo do e-mail e também as duas assinaturas, assim como o contrato anexado em PDF. Aí dentro desse contrato, uma gama de configurações aqui para trazer produtos e informações do mesmo.
assim como as assinaturas também. Beleza? A gente volta aqui no nosso aplicativo. Vamos voltar aqui no PDF, que eu comentei que eu tenho uma dica muito valiosa, que é quando vocês precisam separar alguma informação entre páginas. Por exemplo, eu quero que ele traga na primeira página a movimentação e na segunda o total da venda. Eu dou um Ctrl Enter, que ele vai para a segunda página e inicia logo depois, né, ali do meu cabeçalho. Então aqui eu coloquei o total da venda e eu quero a assinatura numa terceira página. Ctrl Enter e gero a assinatura. Então todo PDF, né, todo arquivo que eu gerar, ele vai gerar nessa dinâmica de trazer, né, em 3 folhas diferentes. Exemplo, vamos gerar aqui um novo. Beleza, venda aberta. Vou fazer aqui a assinatura e vou finalizar o meu documento. Então, finalizado. Vou abrir ele aqui. Eu tenho movimentação numa folha, eu tenho o total da venda iniciando na outra e eu tenho a assinatura na terceira. Tá? Então, isso é uma dica aí que vocês podem utilizar dentro dessa formatação do PDF. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo.